Mais uma vez, boa noite a todos. Alegria quem vê a Elane e o Lucas conosco, cultuando a Deus, adorando ao Senhor conosco. É muito bom tê-los aqui e que esse tempo de comunhão, de adoração e de estudo da palavra de Deus também seja um encorajamento, né, para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração. E, claro, é muito bom ver também os irmãos que estão aqui nessa noite participando desse culto. Ah, essas músicas que fizeram parte aqui do nosso tempo de louvor, elas têm tudo a ver com aquilo que será o tema do meu sermão nesta noite. Na verdade, que será o tema dos meus sermões até o final do ano. No primeiro semestre, logo depois da nossa assembleia ordinária, lá no mês de março, nós começamos então aqui nos cultos dominicais a estudar uma doutrina. Lembram qual era essa doutrina? Isso, nós começamos a estudar a doutrina da santificação bíblica. E, paralelamente, na nossa escola bíblica, nós começamos a estudar a carta aos Hebreus. Muito bem, a gente trabalhou esses dois temas ali da metade de março para frente, depois trabalhamos esses temas durante todo o mês de abril. Depois, o que aconteceu? Em maio, nós tivemos as inundações. Então, todo aquele mês de maio foi um mês que a gente estava se encontrando, né, em toda aquela calamidade. E aí nós interrompemos, né, esses estudos. Interrompemos em maio, em junho, em julho. Agosto nós viajamos, então também não tivemos continuidade. Estamos em setembro, hoje é dia 22. Como bem lembrou o Vitor, semana que vem já é a última. Já é a última. Esta semana já é a última semana do mês, né? Então, orando sobre isso, que agora eu precisava tomar uma decisão se eu iria continuar aqueles estudos, né, ou realmente eu ia manter a interrupção e recomeçar aqueles estudos num outro momento. E eu optei, então, por interromper. Por quê? Nós já estamos aqui entrando para o mês de outubro. Nós temos aí mais 2 meses, digamos que seria para a escola bíblica. Em dezembro a gente entra em recesso. E o Kelvin, né, que está trazendo a escola bíblica nas terças-feiras, eu acho que ele tem conteúdo ainda para pelo menos 1 mês e meio, segundo ele me falou. Então não tenho como voltar com a classe de Hebreus agora. E os estudos que eu estava trazendo aqui sobre santificação bíblica, para continuá-los, a gente teria que fazer uma revisão de todos aqueles pontos, né, que nós trabalhamos ali naquele 1 mês e meio. Então, a gente ia, de novo, tomar mais tempo fazendo a revisão, e aí depois, quando entramos no mês de dezembro, a gente começa a trabalhar mais os sermões de Natal, então a gente ia interromper aquilo. Então, em termos de proveito desses estudos, me parece que não seria muito acertado dar continuidade agora. Então, eu vou interromper, e eu me comprometo com vocês, Deus permitindo, que o ano que vem nós vamos recomeçar de novo o estudo a carta aos Hebreus e também o ensino bíblico sobre a santificação. E nós vamos recomeçar do zero. Temos que voltar àqueles pontos todos que já trabalhamos, né? E aí poder dar continuidade ao longo do ano. Então, o que nós vamos estudar agora, nesses próximos meses? Nós vamos estudar um tema que tem tudo a ver com esses hinos que nós e músicas que nós cantamos agora na primeira parte. O que mais chamou a sua atenção neste conjunto aí de cânticos que nós entoamos juntos aqui no momento de louvor? O que mais chamou a sua atenção? Apontava para o que o tema dessas músicas?
segurança. Ok. Soberania. Soberania sobre o poder, né? A primeira música, acima de reis. Então, basicamente, né? Claro, isso foi de propósito, que o dirigente do culto queria saber o tema do meu sermão hoje à noite, então a gente conversou sobre isso. Mas, basicamente, todas essas músicas do nosso momento de louvor tinham a ver com isso, com o poder de Deus, com a sua soberania, com o fato que ele faz todas as coisas segundo o seu poder, com o fato de que ele é rei também sobre as águas, né? Então ele está no governo, ele está no controle de tudo, ele está exercendo a sua vontade. E exatamente esses elementos aí do louvor têm a ver com a doutrina que nós vamos começar a estudar aqui nos domingos à noite e que vai ser tema dos meus sermões até o final do ano. Nós vamos estudar sobre a doutrina da providência divina. Doutrina da providência divina. Agora, irmãos, este aqui é um dos temas mais fascinantes e mais profundos que nós encontramos em toda a Bíblia. Ao meu ver, é um dos temas mais profundos das Escrituras Sagradas. É um tema que está no meu coração desde a minha conversão. Quando me converti lá nos anos 80, em 81, era um assunto que já estava me perturbando e que, de forma recorrente, estava nas minhas reflexões. A providência de Deus. O fato de que Deus é um Deus soberano e que ele faz tudo o que ele quer fazer. E quando ele age, ninguém pode impedir. Lembro que até no nosso tempo de namoro, meu e da Rose, nós éramos de igrejas diferentes, né? A Rose participava da Igreja Batista Maranata, eu participava da Igreja Unidos. E nós tínhamos perspectivas também sobre o ensino da salvação. E a Igreja Batista Maranata era bastante mais calvinista. E nas nossas discussões, futuros namorados, quando nós namorávamos, as nossas discussões como namorados era sobre teologia. A gente discutia a doutrina da soberania de Deus. Doutrina da eleição, o ensino bíblico sobre o governo da igreja. Esses eram os nossos temas das nossas discussões no nosso período de namoro. Mas esse ensino sobre a providência divina é um tema que domina a Bíblia do princípio ao fim. E agora que a gente vai começar a falar sobre isso, eu até convido você, eu encorajo você no seu devocional, no seu tempo com Deus, quando você está fazendo aí a sua leitura da Bíblia, eu convido a você a tentar olhar aquele texto e encontrar naquele texto que é o alvo do seu devocional, elementos da soberania divina e da providência divina. Porque passagem após passagem nas Escrituras Sagradas, nós vemos que Deus governa. Ele governa sobre a realidade, ele governa sobre o universo, ele governa sobre os átomos, ele governa sobre as catástrofes. Você crê que nessas inundações do mês de maio, Deus estava no controle? Deus governa sobre as catástrofes. E nós podemos dizer, com base na Bíblia, que Deus é bem-sucedido em todas as suas realizações. Deus sempre alcança os seus objetivos. Deus, ele é soberano em tudo
E ele é soberano sobre tudo o que acontece. Nada escapa do controle de Deus. Nada está fora da sua soberania. E os seus atos providenciais e os seus atos soberanos afetam o tempo, afetam as circunstâncias, afetam as pessoas, afetam o universo, afetam tudo o que acontece. E por isso nós podemos dizer com toda tranquilidade, o poder de Deus, ele é extraordinário e ele é imensurável. Charles Spurgeon, ele escreveu, certa ocasião, o seguinte, prestem atenção. Charles Spurgeon. Toda partícula de poeira que voa debaixo do sol não se move 1 milímetro a mais ou a menos do que Deus deseja. Toda partícula de espuma que colide com o barco a vapor tem a sua órbita, assim como o sol nos céus. Toda palha que voa da mão do joeireiro ou do peneireiro é conduzida como as estrelas em seus percursos. Estão prestando atenção nos absolutos aqui? Toda. O rastejar de um pulgão, aquele piolho que dá nas plantas, sobre o botão de uma rosa é tão fixo quanto a marcha de uma pestilência devastadora. E ele conclui, Charles Spurgeon, a queda das folhas de um álamo é tão ordenada quanto o rolar de uma avalanche. E John Piper, ele vai complementar isso dizendo o seguinte, agora John Piper. Cada minúscula bolha que estoura na espuma no topo de uma lata de Coca-Cola recém-aberta, cada grão de poeira flutuante que você só pode ver sob a luz do sol, logo pela manhã, ainda na cama de seu quarto, cada ponta de cada haste de grãos que se estende pelas intermináveis planícies do Nebraska, ele é americano, né? Então vamos contextualizar isso aqui para o nosso Brasil, para a nossa região sul. Eu vou contextualizar essa última frase dizendo o seguinte: toda espiga de trigo nas plantações que se estendem da região das Missões, passando por Cruz Alta e indo até São Luís Gonzaga, aquelas imensas planícies de trigo, John Piper diz o seguinte: todos eles, com todos os seus mais leves movimentos, são governados especificamente por Deus. Eu conheço vocês e sei que vocês podem dizer amém para essas colocações aqui de Charles Spurgeon, de John Piper, mas às vezes na nossa caminhada aqui por este mundo, nem sempre isso é tão claro para a gente. Não tem momentos que você pensa assim, será que Deus realmente está no controle de tudo isso? Será que Deus está vendo tudo isso? Será que Deus está agindo, intervindo, fazendo alguma coisa no meio dessa confusão toda? Então nós cremos aí no poder, na soberania de Deus, mas muitas vezes isso não é tão bem construído na nossa forma de nós aí lidarmos com as diversas experiências, como diz aquela música, quando se levanta a tempestade e o mar, né, sobre nós. Mas o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é soberano e ele é um Deus autossuficiente. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Ele é autossuficiente.
O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos o seguinte, Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 36. 11:36. Paulo escreve: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Acho que vocês sempre vão lembrar de mim como esse pastor dos absolutos, né? Eu gosto de frisar esses absolutos na Bíblia. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que é todas as coisas? Tudo. Agora relaciona esse tudo a isso, por ele, ou dele, por ele e para ele. Isaías vai lembrar para a gente o seguinte, lá em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, nos versículos 25 e 26. Isaías 40, versículos 25 e 26. Escreve o profeta: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. O nosso Deus é soberano. Isso é uma das músicas que nós cantamos aqui no momento de louvor. Ele controla tudo. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Paulo conclui naquele texto: glória ao Senhor para sempre. Então, nós vamos estudar ao longo dessas semanas aqui este assunto. Agora, percebam que eu estou intercambiando aqui dois termos, soberania divina e providência divina. Isso não são as mesmas coisas, mas estão dentro do mesmo tema. Nós vamos estar estudando sobre isso. Eu vou esclarecer daqui a pouco a diferença. Bom, dito todas essas coisas, por que estudar a doutrina da providência divina? Tem algum benefício para a gente em conhecer mais profundamente este ensino da palavra de Deus? Sendo ele um dos mais fascinantes e mais profundos das Escrituras Sagradas? Tem algumas boas razões porque nós devemos estudar essa doutrina. Por primeiro, porque ela fortalece a nossa fé. Por que conhecer sobre a providência de Deus fortalece a nossa fé? Porque esse mundo aqui, ele não está num vácuo. Ele não está descontrolado. Nem as coisas neste mundo, nem as coisas na sua vida. Tudo está debaixo da providência divina. Tudo. Então, quando eu começo a perceber que tudo está debaixo da providência divina, isso começa a fortalecer a minha fé, a minha confiança, o meu descanso. Como é que era o nome da última música? Descansarei. Pensando ali na música, por que descansarei? Sobre as águas tu também é rei. Você minha alma, né? Sabe muito bem. Então, o ensino da providência divina fortalece a nossa confiança, fortalece a nossa fé. Muitas vezes nós estamos abalados diante das dificuldades porque falta para a gente uma perspectiva mais profunda da soberania de Deus e da sua providência.
Em segundo lugar, porque a doutrina da providência divina nos mostra Deus em sua beleza magnífica e também aterrorizante. Lembra aí que nesse texto aí de Isaías 40, no versículo 25, nós não lemos o versículo 25, né? Mas no versículo 25 o profeta diz: com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? E o estudo da providência divina vai nos levar a perceber Deus em sua beleza magnífica e aterrorizante. Ele é incomparável. Em terceiro lugar, porque conhecer a providência divina traz esperança para nós, para os tempos em que a saúde falha, os sonhos se frustram, os relacionamentos se desintegram, os inimigos atacam, as calamidades destroem. Em momentos assim, a doutrina da providência proporciona esperança para o nosso coração, para a nossa alma sofrida e abatida. E em quarto lugar, porque a providência divina, ela providencia forças para suportarmos as dificuldades, enfrentarmos as incertezas e vencermos as ansiedades. Então, irmãos, existem muitas razões para o estudo da doutrina da providência divina. E essas aqui são apenas algumas dessas razões. Conhecer a providência divina é encontrarmos aí a esperança verdadeira em um oceano tempestuoso de erros, de temores, de incertezas, de sofrimentos, de dificuldades, de perturbações. Então, meu objetivo com essas pregações aí, nós vamos seguir até o final do ano, é nós adorarmos de forma mais profunda a Deus e também nos alegrarmos pelo fato de que Deus realiza os seus propósitos para a sua glória e para aquilo que é melhor para o seu povo santo. Se vocês não lembrarem de outra coisa dessa noite, gravem esse pensamento. Deus realiza todos os seus propósitos para a sua glória e para o melhor para o seu povo. Para aquilo que é melhor para o seu povo. Muito bem, dito esses pensamentos aí, primeira pergunta aqui que a gente precisa fazer. Então, pastor, você está falando aí da soberania, da providência. O que é a providência divina? O que é providência divina? Agora, esse tema da providência divina, ele está dentro de um tema maior. E o tema maior e mais abrangente se chama soberania divina. Eu vou explicar a diferença. Então, qual é o tema maior? Soberania divina. Esse é o tema maior. Faz parte da soberania divina a providência divina. Então, nós podemos definir soberania divina da seguinte forma. Então, vou primeiro trazer a ideia de soberania divina, tá? Que é o tema maior e mais abrangente. Soberania divina, da qual a providência divina faz parte. Soberania divina é o direito e o poder que Deus tem para fazer tudo o que Ele quer fazer. Esses dois elementos são muito importantes no conceito de soberania divina. É o direito que Deus tem de fazer tudo o que Ele quer fazer, mas é também o poder que Deus tem para fazer tudo o que Ele quer fazer. Então, quando nós estamos falando de direito
e poder divino, nós estamos falando de soberania divina. Ele pode fazer tudo o que ele quer fazer. E tudo o que ele quer fazer está adequado com a sua posição de Deus. Ele é Deus. Porque ele é Deus, ele tem o direito de fazer tudo o que ele quer fazer, mas não só o direito. Já pensou se Deus só tivesse o direito de fazer o que quer fazer, mas não pudesse fazer? Não, ele tem o direito de fazer tudo o que ele quer fazer e ele tem o poder para fazer tudo o que ele quer fazer. Por isso que nós dizemos, nosso Deus é soberano. Nós estamos dizendo isso. Ele tem o direito e ele tem o poder para fazer tudo o que ele quer fazer. Tem muitos versículos nas Escrituras que apontam para a soberania divina. Eu vou mencionar apenas 3 aqui, um no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Antigo Testamento, Isaías, capítulo 46, versículo 10. Escreve o profeta Isaías. Deus falando com o profeta, ele diz o seguinte, a respeito dele mesmo, Deus, né? Desde o início, faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Qual o elemento aqui da passagem que remete à soberania de Deus? Farei tudo. Ele é um Deus que pode fazer tudo o que ele quer fazer. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que o nosso Deus é soberano. 2 versículos agora no Novo Testamento. Colossenses 1, 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Agora escreve Paulo. E esse texto é um texto que está apontando para Jesus Cristo. Paulo escreve, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Que elementos aqui apontam para a soberania divina? Logo no início, ele criou todas as coisas. E para que isso fique bem claro, é todas as coisas no céu e na terra. As visíveis e as invisíveis. Todos os poderes, autoridades. E aí ele conclui esse versículo. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Somente um Deus soberano pode fazer isso. Criar todas as coisas. Foram criadas por ele e para ele. No versículo 17, nele, apontando para Jesus Cristo, tudo subsiste. Então, esses elementos mostram para a gente a soberania de Deus. Então, vamos deixar isso bem claro. A soberania de Deus enfatiza esses aspectos. O direito e o poder que Deus tem para fazer tudo o que ele quer fazer. Esse é o tema maior, mais abrangente, total, soberania de Deus. E dentro desse entendimento, a providência divina, ela tem a ver com a intencionalidade deste Deus que é todo poderoso. Tem a ver com a intenção
tem a ver com os propósitos, tem a ver com a vontade soberana de Deus. São duas coisas. Uma coisa é que Deus tem o direito e que ele pode fazer tudo o que ele quer fazer ou tudo o que lhe agrada. E outra coisa é, ele é um Deus soberano, ele faz tudo o que lhe agrada segundo uma soberana, segundo um propósito. Ou seja, as coisas não simplesmente brotam do poder de Deus. Tudo o que ele faz segue um propósito, segue um plano, tem um objetivo. Então, quando nós estamos olhando para Deus, e olhando para a sua vontade, e olhando para os seus objetivos, as suas intenções, as suas decisões, aí nós estamos olhando para a providência divina. Não é só que ele é Deus, não é só que ele pode fazer tudo o que ele quer fazer, mas tudo que ele faz segue um plano. Então, providência divina agora, nós podemos definir da seguinte forma. Providência divina é Deus agindo soberanamente, porque ele é Deus. É Deus agindo soberanamente e poderosamente na direção de seus propósitos e de sua vontade. Então, Deus tem o direito de fazer tudo o que ele quer fazer, ele tem o poder para fazer tudo o que ele quer fazer. Essas coisas falam da soberania de Deus, mas também Deus tem propósitos, ele tem objetivos, e ele quer realizar esses propósitos e esses objetivos através da sua soberania, do seu poder, do fato de ele ser Deus. Ele é um Deus soberano e ele tem uma vontade soberana. Então, a soberania de Deus diz respeito ao seu poder, diz respeito à sua posição como Deus e à sua capacidade de ser Deus. Isso é soberania. A providência diz respeito à sua intencionalidade. Ele tem propósitos, ele tem objetivos e ele realiza os seus propósitos, os seus objetivos através do seu poder, através da sua posição como Deus, ou seja, ele realiza os seus propósitos através da sua soberania. Então, quando nós estamos tratando dos propósitos, da vontade de Deus, das suas decisões, das suas deliberações, das suas resoluções, de ele fazer acontecer a sua vontade, nós estamos tratando da providência divina. Está claro isso? Mais ou menos. Então, soberania, direito, poder de Deus. Providência, intenção, vontade soberana de Deus, propósitos de Deus. A providência divina significa que Deus provê, que Deus cuida para que todas as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Agora é todas as coisas mesmo. Todas as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Agora Paulo disse isso de uma outra forma. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Efésios 1, 11. Paulo diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Agora, neste texto aqui, nós temos os dois conceitos conectados. Nós temos aqui a soberania de Deus
e nós temos a providência de Deus. A soberania de Deus está presente aonde aqui nesse texto? Ele faz todas as coisas. E a providência de Deus. Ele faz todas as coisas segundo um plano, segundo um propósito, segundo uma vontade. Quando nós olhamos para Deus e vemos que Ele é um Deus que governa sobre tudo, e controla todas as coisas, e faz todas as coisas, nós estamos dizendo que Ele é um Deus soberano. Mas nós precisamos enxergar mais aí. Todas as coisas que Ele faz é segundo um propósito. É segundo um plano. É segundo uma vontade. Então as coisas não andam soltas na economia divina. E de repente nós olhamos, né, para a nossa vida e para o universo, parece que é um monte de pontas desencontradas, como se nada fizesse sentido. Mas isso é um engano da nossa forma de compreender o fato de que Deus é soberano e que Ele é um Deus providente. Todas as coisas acontecem segundo um plano divino. Vamos olhar para um texto agora que fala algo da providência divina. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Creio que é uma passagem conhecida aqui de todos nós. 22, 1 a 14. Percebeu agora qual é a passagem? Gênesis 22, 1 a 14. Deus prova Abraão. Agora, essa palavra prova, será que ela está associada com prova ou com providência? Ela está associada com provação ou com providenciação? Ou com ambas? Vamos olhar aqui o texto. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado,
Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Então, essa história bíblica aqui é essa história conhecida, né? É a história de Abraão oferecendo em sacrifício, ou levando o seu filho, né, para ser sacrificado, seu filho Isaque. E antes de eles subirem lá para o Monte Moriá, Isaque perguntou para o seu pai o seguinte, versículo 7. Ele perguntou para Abraão o seguinte: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu o quê? Versículo 8. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E daí nós vimos aí pela narrativa que Deus providenciou o carneiro. Abraão viu que o carneiro estava ali preso entre os arbustos, ele pegou o carneiro, ele sacrificou aquele carneiro ali em lugar de Isaque, e depois de tudo isso, Abraão deu um nome para aquele lugar em que o carneiro foi encontrado. Qual o nome? Versículo 14. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. O nome em hebraico é Jeová Jiré. O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Agora, essa passagem aqui, ela oferece inúmeras lições. Eu sei que nós já olhamos para essa passagem e pontuamos muitas lições que são importantes aqui. Nós podemos olhar para a atitude de Abraão, nós podemos olhar para a providência de Deus em providenciar o carneiro. Nós sabemos que essa passagem também aponta para Jesus Cristo. Então tem muitas lições aqui. Mas é muito interessante que a palavra prover, que aparece aqui nesse texto, nas nossas traduções, o Senhor proverá, ou no monte do Senhor se proverá. Essa palavra prover, na língua hebraica, ela é simplesmente a palavra ver. É ver, é isso. A palavra está traduzida aqui como prover. É simplesmente a palavra ver. Então, aí no versículo 8, nós poderíamos traduzir a frase da seguinte forma: Deus mesmo há de ver o cordeiro para o holocausto, meu filho. No versículo 14, como é que ficaria a tradução? Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor verá isto. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor será visto. Isso seria a tradução literal. Isso é mais ou menos, talvez nós temos também essa forma de compreender isso. Se nós temos que fazer aqui uma instalação elétrica, e eu peço para o Wallace ajudar nisso, e aí depois eu digo para os irmãos: o Wallace verá isso. O que eu quero dizer com ele verá isso? Só que ele vai olhar?
O que eu estou comunicando quando eu digo, olha, irmãos, o Wallace verá isso? Não é só uma observação. Ele vai prover. Ele vai agir. Ele não vai ser só um espectador que vai. E aí, na outra semana, a gente vai perguntar para ele: se você viu aquilo? Sim, eu vi. Não. Agora, o que este ver de Deus, aqui na passagem, tem a ver com o seu prover ou com a sua providência? Basicamente, nós podemos afirmar o seguinte: Deus não é apenas um espectador passivo. Deus nunca é simplesmente um observador. Deus não é um observador passivo deste mundo. Deus não é um profetizador passivo do futuro. Para onde quer que os olhos de Deus estejam olhando, Ele está agindo. Tem um texto no Antigo Testamento que diz que os olhos de Deus percorrem toda a terra. Mas isso significa que ele só está olhando como um vovô no seu trono assistindo televisão? Os olhos de Deus percorrem toda a terra. Ele está vendo toda a terra, mas ele está agindo. Nós nunca podemos perder essa perspectiva. A providência de Deus é Deus vendo e é Deus agindo. Então, quando diz o Senhor verá isso, o que Abraão está expressando? Deus vai agir. E por isso que aquele lugar se tornou no monte do Senhor, verá isto. O Senhor vai agir. E nessa passagem aqui de Gênesis 22, esse agir intencional de Deus, que aí tem a ver com sua providência, lembra? O ensino da providência divina tem a ver com a intencionalidade de Deus, com o seu agir, com a sua vontade, com os seus propósitos. Nessa passagem aqui, o agir intencional de Deus era tão óbvio para Moisés, que Moisés apenas descreve a providência de Deus dessa forma. Deus mesmo verá isto, meu filho. A gente podia usar 2 outros textos que mostram que este ver do Senhor sempre é algo que está em movimento, em ação. Por exemplo, quando nós olhamos lá para Êxodo, capítulo 3, onde é dito que Deus viu o sofrimento do seu povo. Ele diz: conheço-lhe os sofrimentos. O próximo versículo diz o quê? Decidi descer e salvar o meu povo. Ele viu e ele proveu. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, lembra daquela situação que os discípulos foram compelidos pelo Senhor a entrar no barco e atravessar o mar da Galileia? Ele não foi com eles, ele foi para o monte orar. E lá, por volta de 3 horas da madrugada, uma tempestade enorme dá contra aquele barco, eles estão prontos para naufragarem ali, e o Senhor estava no monte, que diz o texto, o Senhor os viu em dificuldades. O próximo versículo diz o quê? E foi ao encontro deles para salvá-los. Então é isso. O ver do Senhor sempre envolve a ação do Senhor. E toda a ação do Senhor tem um propósito. Segue uma vontade soberana de Deus. Essa passagem aqui de Gênesis 22, ela tem, como eu disse, inúmeras lições. Mas o nosso foco aqui, o meu objetivo aqui com esse ensino da providência, o foco aqui é a providência de Deus. Nesse contexto aqui de prover o cordeiro, a providência.
Nós precisamos ter em mente que a sabedoria de Deus nunca vai ordenar a Deus fazer alguma coisa sem um propósito. Tudo o que Deus faz é orientado por sua sabedoria, ele faz por sua soberania, e tudo o que ele faz segue um propósito. Todas as ações de Deus não são descontroladas. E é a providência de Deus que garante que todos os seus propósitos sejam cumpridos. Abraão disse para Isaac o seguinte: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Agora, se nós pensamos assim em Abraão, essa atitude de Abraão, isso aqui reflete uma profunda confiança de Abraão, né? Ele disse: os servos fiquem aqui, nós vamos ali adorar e depois nós voltaremos. O texto lá de Hebreus, quando fala de Abraão como herói da fé, diz para a gente que ele estava mesmo disposto a sacrificar o seu filho, porque ele tinha certeza que Deus haveria de ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, é um texto que reflete a profunda confiança de Abraão, é um texto que reflete a profunda obediência de Abraão, mas a essência aqui nesse texto de Gênesis 22 não é sobre Abraão. A essência é sobre Deus. Como provedor, ele proverá. Ele vai intervir. Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaac, naquela circunstância. Na história da salvação, muitos anos depois, muitos séculos depois, Deus enviou o seu filho para morrer sacrificialmente e assim prover a redenção. O Senhor viu a necessidade do homem caído e ele proveu a salvação em Jesus Cristo. Agora, todos esses pensamentos indicam para a gente que a doutrina da providência divina mostra para nós que Deus sempre tem tudo pronto. Tudo o que é necessário. Deus nunca está correndo atrás do tempo, assim como nós. Deus nunca chega atrasado. Nesse texto aqui de Gênesis 22, Deus mesmo é o provedor. Agora nós sabemos que esse texto aqui, ele aponta para Jesus Cristo. Deus providenciou o sacrifício do seu filho amado. Ele providenciou tudo o que era necessário aí para o cumprimento dos seus propósitos. Agora, percebam aqui a analogia. Na maior das emergências de Abraão, quem interviu? Deus. Ele providenciou um substituto para o sacrifício de Isaac. Agora, na maior das emergências dos pecadores, quem interviu? Deus. Ele providenciou o sacrifício do seu próprio filho. Agora, sabe o que isso significa? Significa que todas as outras emergências que possam ocorrer nas nossas vidas, elas já foram previstas e elas já foram providas. E tudo o que nos é necessário já foi previamente provido. Paulo disse isso da seguinte forma. Agora venha comigo para Romanos 8:32. Romanos 8:32. Paulo escreve: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Agora eu lembro que quando eu voltei, naquele domingo, o Eduardo estava pregando nesse texto aqui de Romanos, ele
inclusive, examinou esse versículo aqui. Qual é a lógica do argumento de Paulo aqui nessa passagem? A lógica é a seguinte, e o Eduardo referiu isso. Deus já providenciou a coisa mais difícil. Qual era? Enviar o seu filho para morrer no nosso lugar. Irmãos, não havia nada, absolutamente nada mais difícil para esse Deus soberano fazer. E ele o fez. Se existia uma coisa que era absolutamente difícil para Deus fazer, era o quê? Entregar o seu próprio filho. Então a lógica de Paulo aqui é a seguinte: Deus já providenciou a coisa mais difícil, ou seja, enviar o seu filho para morrer por nós. Então, se ele providenciou aquilo que era mais difícil para ele fazer, e ele o fez, então nós podemos confiar que ele vai providenciar todas as outras coisas, tudo aquilo que é necessário para nos levar à nossa glorificação final. Agora, essas palavras de Paulo aqui em Romanos 8:32, elas ecoam as palavras de Gênesis 22:12. Lá em Gênesis 22:12, o anjo disse o seguinte: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Então nós temos aqui Abraão em sua lealdade amorosa. Ele estava disposto a sacrificar o seu filho amado, mas Deus o impediu de fazer isso. Impediu naquele momento derradeiro. Foi no último momento, ele tinha levantado a faca para imolar o seu filho. No último momento. Agora, no entanto, o amor de Deus, que é infinitamente maior e mais custoso, o levou a entregar o seu próprio filho para morrer no lugar de todos nós. Se Deus realizou aquilo que era mais difícil, então todas as outras coisas dentro do plano de Deus já estão previamente conhecidas e providas. Cristo é o dom supremo. Cristo garante tudo aquilo que nós precisamos, não para os nossos interesses. Cristo nos garante tudo aquilo que nós precisamos para que a nossa glorificação futura seja completa e final. Queria chamar a atenção aqui para o último pensamento, para o fato de que a providência divina, aqui nesse texto de Romanos 8:32, que está vinculado com a passagem de Gênesis 22, é o seguinte. Então pensa, Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, ele não nos dará gratuitamente e com ele, Cristo, todas as coisas? A implicação disso aqui é a seguinte: no presente, hoje, no aqui e agora, Deus providencia tudo o que é necessário para realizar os seus propósitos na nossa vida, que é o de nos tornar como Cristo. É isso que Deus está fazendo na nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida é nos tornar como Cristo. E tudo o que acontece na nossa vida está cooperando para a execução desse propósito. Então não tem nada descontrolado na sua vida. Não tem nada fora do plano soberano de Deus. No presente, tudo o que está acontecendo tem o propósito de nos conformar, de nos tornar parecidos com Cristo. E no futuro, Deus já providenciou
tudo o que é necessário para nos tornar seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, resumindo tudo isso, Deus, com o seu poder, com a sua soberania, ele sustenta todo este universo. Ele governa todas as coisas. Ele é um Deus soberano. Mas a mão paternal de Deus, que domina sobre tudo e sobre todos, faz todas as coisas segundo um propósito magnífico. E o propósito é o seguinte, nós vamos desenvolver isso mais na próxima semana. Deus faz todas as coisas para o louvor de sua glória e para o bem dos seus filhos. Isso é providência divina. E na semana que vem nós vamos começar a olhar melhor esse aspecto da vontade de Deus, de fazer todas as coisas para a sua glória e para a felicidade do seu povo santo. Próxima semana a gente vai continuar. Vamos dar uma olhada no texto de Efésios 1, 3 a 14. E essa doutrina que nós estamos começando a estudar enche o seu coração de confiança, fortaleça a sua fé e renove a sua perspectiva de que Deus está vendo, Deus está agindo, ele pode agir porque ele é Deus e ele está agindo porque ele tem um plano. E você está pessoalmente envolvido nesse plano. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, nos reunir aqui nesse lugar, pela comunhão aqui com os meus irmãos, também com a tua palavra. E por sermos, Senhor, nessa noite, exortados, confrontados, mas também encorajados, Senhor, por perceber essas verdades tão profundas e grandiosas. O Senhor é soberano, o Senhor é Deus, o Senhor não pode ser comparado com ninguém, o Senhor faz tudo o que lhe agrada. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, é tão confortante saber que o seu plano soberano nos envolve. O Senhor tem um plano para o seu povo. O Senhor quer nos levar, Senhor, a experimentarmos profundamente esse plano que inclui nos tornar parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Obrigado que este plano é garantido na sua execução pela sua providência divina. Nós não estamos nas mãos de um Deus que é tão somente poderoso, mas um Deus que, através da sua vontade soberana, realiza tudo aquilo que lhe agrada, e tudo aquilo que lhe agrada é obter o louvor da sua glória e a felicidade do seu povo. Te agradeço, Senhor, por perceber essas verdades na tua palavra e ajuda-nos, Senhor, a refletirmos sobre isso e assim caminharmos com mais tranquilidade, descansando no Senhor e olhando e percebendo o agir do Senhor nas nossas vidas. Peço por isso em nome de Jesus. Amém.